Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunidade Espírita de Brasília. Continuamos aqui, então, com o nosso livro Senhor e Mestre. É um novo livro que nós estamos iniciando, uma psicografia de Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José. Hoje é a lição de número 8. Não, desculpa. Hoje é a lição de número 7. Se não sabes. Se não sabes o que seja a prova da orfandade, a penúria material na privação do pão de cada dia, a enfermidade de quem se imobiliza no leito, a falta de oportunidade de ser útil, o trauma psicológico que induz a constante desatino, por mais te digas infeliz, não sabes o que é infelicidade. É uma lição curta, direta, objetiva e que nos faz parar para pensar na nossa vida, né, meus amigos? Nós estamos aqui, muitos de nós, numa situação bastante confortável frente a tanto sofrimento, frente a tantas situações, frente a tantas dores vivenciadas pela humanidade. E irmão José, então, nos chama atenção para isso de uma forma até bem dura, nos dizendo que se nós não conhecemos alguns lados da dor, algumas experiências bastante aflitivas, pouco nós sabemos sobre o que é a verdadeira dor. Isso nessa encarnação, obviamente, porque sabemos, né, meus amigos, que a cada reencarnação temos oportunidades diferenciadas, temos situações diferenciadas de crescimento, e não é porque nessa reencarnação nós tenhamos talvez uma vida de um pouco mais facilidade, que nós não passamos por situações escabrosas e muito difíceis em outras oportunidades. Mas, por que irmão José nos fala assim? Irmão José nos fala assim para nos chamar a atenção do quanto que nós, muitas vezes, somos ingratos com a vida, do quanto, muitas vezes, nós não sabemos agradecer a nossa saúde, agradecer o nosso emprego, agradecer os nossos órgãos físicos perfeitos. Claro, quem assim se tem a perfeição do corpo físico, no sentido de não ter nenhuma imobilidade mais grave, nenhum tipo de situação que hoje a gente nem fala impossibilite, porque nós temos várias formas de acessibilidade, várias formas de enxergar a vida de forma diferente, mas ainda muito difícil para quem traz algum tipo de necessidade especial. Então, ele nos fala aqui 4 situações que nós realmente, às vezes, pensamos nos órfãos, nas crianças, que hoje nós nem chamamos mais de órfãos, mas as crianças que ficam, que crescem. Outro dia eu estava vendo uma reportagem no jornal local, falando desses locais de crianças que ficam em orfanatos, e ali esperam uma adoção, mas quando eles chegam aos 18 anos, eles têm que, então, seguir a sua vida, sair daquele orfanato. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, nós nunca pensamos nisso, nós nunca nos detemos em pensar o que acontece com aquela criança que não é adotada, que não tem uma família para lhe prover a vida financeira, a vida, a carência afetiva que ela tem, os estudos dentro de um lar. E eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar. E aos 18 anos, pelo menos aqui no GDF, esses meninos e meninas têm que, então, encontrar o seu rumo, a sua vida. E essas meninas eram 4 meninas, então, que foram alugar uma casa para elas, e elas, então, iam trabalhar com manicure. Que situação! Claro, elas têm saúde, elas tiveram uma educação mínima, primeiro, ensino médio, ensino fundamental, mas é uma vida bastante dura, em que não conheceram, ou se conheceram foi durante muito pouco tempo os pais,
afetuosos, uma família. Então, meus amigos, é difícil, é uma situação bastante difícil. E irmão José nos diz, olha, se você nunca passou por isso, você não sabe o que é um sofrimento. Outra coisa que ele cita aqui é a falta do pão material, e que muitas vezes nós criticamos, e hoje em dia tem acontecido cada coisa absurda, que às vezes nós já vimos alguns casos em mercados que a pessoa rouba um pedaço de carne, ou vários pedaços de carne, e é morta por causa daquilo. Então, assim, nós não sabemos o que é a fome, nós não sabemos o que é nós não termos a comida para o próximo dia ou para os outros dias, e assim sucessivamente, como ele nos chama aqui, uma enfermidade grave, um trauma psicológico, que tira a pessoa do rumo, que nunca mais ela consegue conviver em sociedade, ela fica inabilitada, incapacitada para a vida social, para o seu trabalho. Então, meus amigos, reflitamos. Reflitamos e sejamos gratos se não passamos por essas situações. Se passamos por essas situações, lembremos que ninguém carrega uma cruz mais pesada do que pode suportar e que ali é uma prova ou uma expiação importante para o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais que somos. Que consigamos vencer as nossas provas, porque a cruz é do tamanho que podemos carregar, mas que dentro do tamanho, do peso dessa cruz, nós nos lembremos daqueles irmãos que sofrem muito mais do que nós. Cargas pesadíssimas. Obviamente, se Deus é justo, a causa também deve ser justa. Mas jamais deixemos a compaixão, jamais deixemos de enxergar o nosso próximo com um olhar de compaixão diante de tanto sofrimento, de uma carga tão pesada nessa vida. E é isso, meus amigos. Até a próxima.